Iniciada em 1930, ao redor do mundo é realizada a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Hoje vamos discutir sobre a cultura futebolística e o preconceito existente entre as nações. Olá, eu sou a Biase. Eu sou o Matheus. Eu sou a Maria Clara. E esse é o LindoCast. Hoje nós estamos aqui com a nossa entrevistada, a professora Maria Marta. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Bom, a gente sabe que está rolando, né, a Copa do Catar, no Catar. E acho que foi terça-feira, não? Domingo? Ou segunda? O jogo do Brasil com a Coreia? Segunda. Numa segunda-feira a gente teve o jogo do Brasil junto com a Coreia. E nós ganhamos de 4-1. Bom, é da nossa cultura mesmo, os jogadores a cada vez que fazem um gol, fazerem uma dancinha em comemoração, comemorar do jeito que nós estamos acostumados, claro. Mediante isso, teve um comentarista britânico, um ex-jogador, Roy Keane. Ele teve uma fala, ele disse que achava desrespeitoso as dancinhas contra o adversário. Então a gente vai tentar entender isso e o que essa fala implica. Mas primeiro a gente precisa saber como que a Copa foi criada e no que ela implica na nossa sociedade durante a sua estadia. Vamos pensar assim, né? Quando a gente fala em Copa do Mundo, eu acho que é importante nós lembrarmos que é um evento que ele é muito grandioso, Sim. Né? Então ele é capaz assim de, se nós formos fazer uma comparação, eu acho que é um evento tão grandioso que talvez as questões religiosas ou questões de repente de guerras, que elas eu acho que provocam um impacto talvez não tão grande quanto a Copa, mas eu acho que fica um pouco parecido, né? Porque é uma união de todos os povos, né? Então, eu acho que a Copa do Mundo, ela consegue trazer isso, né? Essa união dos povos e também mostrar curiosidades de outros países, de outras nações, né? Então, culturas de outras nações também. Então, quando a gente fala em Copa do Mundo, muitas vezes, né, quando a gente começa a observar os países membros, né, os países participantes, né, aparecem países que muitas vezes as pessoas não sabem nem que existem, né? Então, a partir da Copa, as pessoas começam a conhecer por que esse país, que país é esse, né? E surge aquelas curiosidades das bandeiras dos países, né? Dos costumes, da culinária, né? De determinados países. Então, começa a surgir essa questão, né? Que eu acho que assim, é muito importante culturalmente. Porque para nós, né? Para os torcedores, de um modo geral, eu acho que isso ele vai trazer essa grandiosidade da Copa, ela traz essa questão, né, cultural, vamos dizer assim, aflora isso nas pessoas, né? E quando a gente fala em Copa do Mundo, como que surgiu tudo isso, né? Vamos entender um pouquinho, né? A FIFA, na verdade, ela surge em 1904, tá? E só que aí, em 1904, mas o campeonato, vamos dizer assim, né, entre as nações, não surge na mesma época. Então, a FIFA ela só consegue, né, trazer esse campeonato mundial a partir de 1928, quando tem um francês que assume a direção da FIFA. E ele tem essa vontade, né, de ter a primeira competição de futebol mundial. E aí, com isso, né, a partir de 1930, a gente começa as Copas, né, oficialmente a gente começa as Copas do Mundo, tá? Então, a primeira Copa a gente tem no Uruguai, né, que a gente tem a participação de 13 seleções,
tá? Depois a gente vai crescendo, né? Que em 34 a gente tem 16 seleções, depois em 38, 15, vai 50, em 1950, 13 seleções, e por aí vai, tá, gente? Até depois, até 78 a gente tem 16, e em 94 a gente já estava com 24 seleções. Tá? E depois disso, a gente já, a partir de 98, a gente já começa no modelo atual que nós temos de 32 seleções participantes. É importante nós lembrarmos que essa questão de 32 seleções participantes, agora no ano de 2022, né, é a última vez que serão 32, né? A partir de 2026, a gente já passa para 48 seleções, né? E também nós vamos ter um outro modelo de países que sediam a Copa, né? Os Jogos, tá? Que a gente vai ter aí, serão 3 países em 2026, tá? Que aí a gente tem os Estados Unidos, o México e o Canadá, certo? Para falar um pouquinho, né, dessa questão cultural da Copa, né? Voltando na questão cultural. Eu acho que a gente pode pensar, né, nessa questão de ser um dos maiores encontros aí culturais do planeta, né? Quando a gente fala em futebol, né, o que traz tudo isso, né? Tem os benefícios além da questão cultural? Existem os benefícios, sim, porque se nós formos pensar, tem centenas aí de clubes, né, formados por trabalhadores, por operários, né, famílias que muitas vezes dependem disso também. Então a gente tem essa questão econômica por trás também, né? E também a questão do orgulho nacional, porque eu acho que essa questão do patriotismo, ela é aflorada durante a Copa. Né? Então, muitas vezes as pessoas não assistem um jogo, né, de algum time, não torcem, né, por alguns times, e aí chega na seleção, a pessoa resolve se interessar no futebol. A gente tem muito disso, né? Essa questão do patriotismo, eu acho que ela é muito importante, principalmente no Brasil atual, né? A gente teve o nosso período político muito polarizado, dois lados muito sólidos. Sim. Você acha que essa questão do patriotismo, de novo, traz uma união para o povo? Ou não faz muita diferença? Eu acho que traz, sim. Porém, né, ainda eu acho que não é o suficiente, tá? Mesmo quando a gente fala assim, o Brasil, ele se une, né, com o verde e amarelo. Agora, nesse momento, politicamente, nós estamos com uma questão do verde e amarelo, né? Então, eu acho que isso, a Copa, por mais que ela tenta, né, trazer essa união, a gente ainda não tem. Mesmo porque muitas pessoas estão dizendo assim, eu estou torcendo contra o Brasil. Por que você está torcendo contra o Brasil, né? Então, a ideia do patriotismo, ela ficou meio deturpada, né? Então, eu acho que assim, a Copa, nesse sentido, ela tenta, assim, eu acho que ela está trazendo, assim, tentando restaurar essa união, mas eu acho que ainda não é o suficiente, minha opinião. Neste contexto, existem muitas culturas que se expressam de seu próprio modo. Por que muitas pessoas de outras culturas tendem a se expressar de maneira tão preconceituosa diante disso? Então, eu acho que hoje o que nós podemos pensar é no etnocentrismo. Por quê? O que seria isso, né? Aquele grupo étnico, uma nação, uma nacionalidade, né, que se julga mais importante por conta da sua cultura, por conta dos seus costumes, né? Então, eu acho que isso traz um preconceito e uma intolerância, tá? Então, muitas vezes, quando a gente pensa aí, se nós formos para o lado político, né, as guerras que são travadas no Oriente Médio, né, daqueles conflitos étnicos e raciais também que acontecem, se a gente for pensar nessa questão, né, esses conflitos são por quê? Né?
por intolerância. Então, muitas vezes, eu não concordo com o que você está fazendo, né? Eu não concordo com isso, com sua vestimenta, com o seu modo, né, de repente, às vezes, a gente for levar para culinária, por exemplo, né? Enquanto aqui nós temos alguns costumes de comer determinadas comidas, né? Tem países que comem outras comidas e tudo bem também, comem escorpiões, né? E na cultura deles, né? É normal. Pra gente pode não ser normal. Então, o que é normal? Sim. Né? O que é normal é só o que nós fazemos. A gente tira a base por nós. Então, se eu gosto de verde, o outro gosta de azul, está errado, né? Essa questão da intolerância, a gente pode pegar o próprio Catar também, que eles têm a cultura deles e dentro do próprio país, não vou dizer que não pode existir divergência, não estou aqui para botar um ponto final nas coisas, mas boa parte das pessoas lá pensam que a sua religião é o centro, é o certo e unicamente o certo. Sim, se nós formos pensar em polêmicas, né, que envolvem essa questão do Catar, né, está sediando os jogos, né, a FIFA, ela até tem essa questão que a FIFA ela pede, né, para as seleções focarem no futebol, porque existiu toda uma polêmica por conta disso, por trás disso, né, de até uma questão aí de acusação de corrupção, né, que a FIFA, de repente, que a FIFA, tipo, ajudou, né, o Catar a ser indicado para a Copa de 2022, né? Mas mesmo a gente dizendo, né, que a FIFA fazendo tudo isso, com todo esse trabalho por trás, a gente tem algumas polêmicas que vão acabar permeando essa Copa do Catar, né? Por exemplo, né, a gente tem várias questões aí, né, das mulheres, né, sobre a tutela masculina que nós temos, né, que é cultural do Catar. Tudo bem, mas é uma violação também aos direitos humanos, né? Então, quando a gente pensa que as mulheres elas não têm direitos, né, por conta de estar pautadas em leis machistas, né? Isso é uma forma é uma discriminação também em relação à mulher e em relação também à questão do sexo em relação ao fora do casamento, com sentenças, né, que podem também ter prisões e apedrejamentos e tudo isso, né, que a gente, para nós aqui, isso pode parecer super estranho, mas se a gente pensar na cultura deles, talvez as mulheres não pensam dessa forma, às vezes elas podem achar que isso é normal e que isso é o correto, tá? Por conta de ser a cultura deles. Mas aqui a gente é muito acostumado com a diversidade, com a liberdade. Então, pra gente, seria uma coisa estranha você andar com roupas muito cobertas na rua. Sim. É muito comum a gente ver mulheres andando de saia, homens de bermuda, mulheres de regata, homens também. Então, é uma coisa muito normal pra gente, muito simples. Você se vestir de um jeito tranquilo dentro de casa, com shorts, de pijama, uma blusa, então é uma cultura diferente a nossa. Sim. Tanto na parte das comidas, como da vestimenta, da religião, dos nossos costumes. O nosso país é muito conhecido pelo samba, pelo futebol, pela diversidade. Aqui é um país muito diverso, com muitas cores, tanto de cabelo quanto de pele, tantos idiomas. O nosso Brasil é uma coisa muito grande. Eu diria assim, o nosso Brasil é o país da liberdade. Liberdade? Eu iria entrar numa questão mais do que seria liberdade na nossa visão, mas como a gente já está falando sobre a nossa cultura, a nossa própria cultura muito cantada, muita dança, sabe? Então a gente vai para a última pergunta, que ainda fala sobre a cultura, e aí a gente vai pegar aquela fala do comentarista, né? Tá. Bom, a fala citada do comentarista foi feita durante a comemoração do 4º gol do Brasil na Coreia. Quais são
quais podem ser, né, os motivos da revolta contra essa particularidade? Eu acho que assim, primeiro, eu acredito que é porque eles desconhecem, né, a nossa cultura como um todo, né? Porque assim, é muito fácil você entrar num julgamento sem você saber o que é. Eu acho que a gente pode usar até a palavra ignorância no sentido de ignorar mesmo, sabe? Porque o que a gente repudia? Aquilo que a gente não conhece. Então, muitas vezes a gente fala assim, isso está errado, mas por que está errado? O que você usou para se basear que aquilo está errado, né? O etnocentrismo entra aí também. Entra aí, porque quando a gente fala no etnocentrismo, é justamente essa questão de você se julgar mais importante, justamente por conta da sua cultura. Não, o que eu faço está correto, o que o outro faz está errado, né? Então, que base nós temos? E eu acho que assim, quando ele fala, né, da questão da dancinha e que foi um desrespeito, o que para ele é respeito? Porque eu acho que ele também não é uma pessoa mais apropriada para falar em desrespeito, visto, né, as questões que ele já tem, as polêmicas que ele já se envolveu, né, inclusive dentro de campo, machucando outro jogador, tudo isso é respeito. E uma dancinha é desrespeito, né? Então a gente pode até pensar aí no que os próprios jogadores brasileiros também falam, né? Que a dança simboliza a alegria de marcar o gol, né? E fora isso, eu acho que também tem uma outra questão, né, gente? Quando a gente pensa na dança, a gente está buscando ali a questão da nossa ancestralidade, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente pensa na dança, nos rituais indígenas, tem toda essa questão, né? Que os indígenas também, eles dançavam para rituais, quando eles estavam felizes, quando, né, eles queriam trazer, né, algo, ou comemorar, ou também a questão, né, de homenagear alguém, né? Então tem a questão da dança. Eu acho que isso é a gente tem essa questão, né, dessa linhagem já de não ser apenas um país que muitas vezes na Europa, né, é visto como um país da desordem. Então parece assim, a dancinha ali tá mostrando indisciplina. Ele compara com um show de danças, né? Show de talentos, alguma coisa assim, né? Então, fica parecendo assim, nossa, quer dizer, o Brasil pode tudo, eles podem até dançar no campo. Então, eu acho que a questão, quando ele fala de desrespeito, eu acho que tem muito mais a ver com um preconceito em relação aos brasileiros, né? De achar que o brasileiro é o país do carnaval, é o país que não leva nada a sério, então a gente vai dançar, do que propriamente com um desrespeito ao adversário. Mesmo porque eu entendo assim, eles estavam dançando porque eles estavam mostrando um trabalho em equipe, eles estavam felizes, tanto é que eles estavam comemorando junto. Até o Tite, quando vai também, né? Ele também está mostrando, eu também faço parte dessa equipe. Eu também não sou só, eles não são só jogadores, não é só o técnico, é também um torcedor. Né? Eu vejo dessa forma, eu acho que assim, quando a gente pensa também no preconceito, a gente pode lembrar lá do episódio do Vinícius Júnior também, que ele também teve lá um episódio, né, de racismo, quando ele estava jogando no Real Madrid e que ele também celebra o gol sambando, né? Então, acho que são todas essas questões juntas. Então, esse ato, eu acho que ele traz mais, fala mais sobre quem criticou, do que propriamente sobre os jogadores que realmente estavam felizes e comemorando mesmo ali os gols em si, a vitória, né? Sim. Em si. Bom, com essas questões culturais que a gente discutiu agora, debateu um pouco, infelizmente a gente vai ter que estar acabando o programa, pois acho que algumas dúvidas já foram bem esclarecidas, né?
Bom, obrigada pela sua visualização. Obrigada a você pela sua participação, a Maria Clara também, você como meu âncora. E deem o like, se inscrevam no canal, vejam outros vídeos. Tchau, tchau!